Olá pessoal, vamos falar então agora sobre a potência elétrica. Então, a potência elétrica nada mais é do que a rapidez com que uma forma de energia é transformada e convertida em outra. Como é que nós podemos calcular a potência elétrica? Basta dividir o trabalho da força elétrica pelo tempo. Por outro lado, a DDP é igual ao trabalho dividido pela carga. Isolando o trabalho, fica igual U vezes Q, tá? Então, quem é trabalho? No lugar de trabalho, eu vou colocar U vezes carga. Então, vai ficar assim. Potência é igual U vezes carga, que divide tempo. Vocês lembram o que é carga dividido pelo tempo? Lembram? Nada mais é do que a corrente elétrica. Sendo assim, eu posso calcular a potência elétrica por essa relação U vezes I, né? Ou I vezes U, ok? Muito bem, tá? Agora, o que é interessante eu saber? Qual é a unidade da potência elétrica? Então, eu sei que a unidade da DDP, olha só, é Joule que divide Coulomb, né? Então, Joule que divide Coulomb vezes. E a corrente elétrica? Qual é a unidade de corrente elétrica? Carga é dada em Coulomb e tempo em segundo. Então, vai ficar Coulomb que divide por segundo. Simplificando Coulomb, a unidade de potência elétrica fica Joule que divide por segundo, que é igual a 1 watts. Ok? Então, quando eu digo, por exemplo, que uma lâmpada ela tem 15 watts, quer dizer que ela converte 15 joules de energia em 1 segundo. Pois bem, potência é igual ao produto da DDP vezes a corrente elétrica, né? Tem outra maneira que eu posso expressar a potência? Sim, você pode expressar a potência lembrando do quê? Lembrando da primeira lei de Ohm. Então, vamos lembrar aqui a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O que eu vou fazer? Eu vou substituir, no lugar de U, eu vou colocar R vezes I aqui na equação da potência. Então, potência é igual, no lugar de U, eu vou colocar R vezes I, tá? Então, R vezes I. Então, o que ficou? Potência igual a R vezes I vezes I ao quadrado, tá? Tem outra maneira que eu posso expressar também? Tem, você pode pegar essa primeira lei de Ohm e isolar a corrente elétrica. Então, você pode fazer assim, ó, U dividido por R, ok? E aí, você vem novamente na equação geral da potência e no lugar de I, substitui U por R. Então, vai ficar potência é igual. Então, U vezes I. Quem é I? U dividido por R. Logo, potência vai ficar U ao quadrado dividido por R, beleza? Então, nós temos essas três maneiras de calcular a potência elétrica. Muito bem. Vejamos, então, uma aplicação. Nós temos aqui nesse exercício, ele diz assim: uma lâmpada apresenta a tensão nominal de 110 volts e potência nominal de 60 watts. Ou seja, ela foi fabricada para funcionar dessa maneira. O que eu quero conhecer? Eu quero conhecer a resistência elétrica dessa lâmpada. Então, olha só, eu conheço potência e conheço DDP e quero conhecer a resistência elétrica, certo? Então, qual dessas três eu vou utilizar? Então, ó, eu vou utilizar essa primeira, eu vou utilizar a segunda ou vou utilizar a terceira. Bom, com esses dados que eu tenho, né? Eu tenho o valor da DDP, que é 110 volts, tenho o valor da potência, que é 60 watts, então eu vou utilizar essa terceira. Então, eu vou colocar aqui, ó, potência é igual U ao quadrado sobre R. Como eu quero calcular a resistência, o que você vai fazer? Vai multiplicar cruzado, né? Vai ficar U ao quadrado sobre R. Então, substituindo, quem é U? 110, você vai levar ao quadrado e dividir pela potência, desculpa, aqui é o valor da potência, né? Eu multipliquei cruzado. A potência eu conheço é 60, né? Então, vamos lá, fazendo 110 ao quadrado, você vai encontrar 12.100 e vai dividir por 60. Fazendo essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 201 ohm como a resistência elétrica, no caso dessa lâmpada, ok?
o que nós podemos fazer então, neste momento? Nós podemos fazer o seguinte, nós já conhecemos o nosso multímetro, tá? Eu quero medir a resistência desta lâmpada aqui. Vamos ver então qual é a resistência desta lâmpada. Para eu fazer isso, o que eu preciso? Bom, eu vou colocar na função ohmímetro, vou pegar a chave seletora e colocar na função ohmímetro. Como eu já calculei aqui, estou vendo que vai dar na ordem de 200, né? Na ordem de 200, vou colocar ali de 200 ohm. Vou pegar a minha chave seletora e vou colocar nos terminais da lâmpada na função ohmímetro para eu verificar qual é o valor. E quando eu faço essa leitura, eu vou encontrar um valor aproximado de 90 ohm. Então, eu fiz a leitura e encontrei um valor na minha lâmpada aproximado de 90 ohm. Agora, o porquê dessa diferença? Então, é o seguinte, esse valor que nós encontramos aqui é o valor quando a lâmpada estiver sendo alimentada com 110 volts e no seu filamento estiver passando o quê? A corrente elétrica. E você sabe que a corrente elétrica, ela vai fazer com que o filamento aqueça. Sabemos que a resistência, ela é influenciada pela temperatura. Se você aumenta a temperatura, é óbvio que a resistência, ela vai aumentar, ok? Então, imagina que você tem o fio condutor e os elétrons livres estão lá querendo passar pelo, né, por todo o fio condutor. E aí, se você aumenta a temperatura, o que vai acontecer? O grau da agitação térmica das partículas que compõem o fio condutor vai aumentar e vai dificultar esse movimento ordenado dos elétrons livres, ok?